pessoal, sou o professor Kleber Guedes. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Bom, nessa aula de hoje nós vamos estudar a colocação pronominal, conteúdo da gramática, que vai nos auxiliar a usar corretamente certos pronomes. O pronome deve vir antes, deve vir intercalado, deve vir após o verbo. Então hoje a gente vai estudar essa colocação pronominal e nós vamos ver que no nosso dia a dia, falando, a gente comete erros que a gente imagina que está falando correto, quando na verdade, gramaticalmente, a gente está cometendo alguns erros. Então vamos lá. Então, como é de praxe nas nossas aulas, a gente vai diretamente para a teoria, para depois analisar os exemplos. Então, colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem. Lembrem-se, os pronomes oblíquos são aqueles que vêm com o hífen antecedendo-os. A gente vai ver exemplos já já. Então, estão aqui os pronomes oblíquos átonos, que são usados sem preposição. Primeira pessoa do singular, que no caso é eu. Nós usamos o pronome oblíquo me para referir-se à primeira pessoa, o te para referir-se à segunda pessoa, o, a, lhe e si para referir-se à terceira pessoa do singular. Para a primeira pessoa do plural, nós utilizamos o nos, terceira pessoa do plural, vos, segunda pessoa do plural, vos, terceira pessoa do plural, os, as, lhes e si. Então, esses são os pronomes oblíquos, esses que estão com a letrinha vermelha. Pronomes oblíquos átonos, que acompanham os verbos. Professor, e o eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas? Esses são os pronomes do caso reto. Bom, são os pronomes que a gente usa na nossa conjugação verbal e para identificar as pessoas do discurso. Primeira pessoa do discurso é quem fala, eu ou nós. Segunda pessoa do discurso é com quem se fala, tu ou vós. E terceira pessoa do discurso é de quem ou daquilo que se fala. No caso aí, ele, ela, eles ou elas. Vamos observar a colocação pronominal nesse trecho. Um texto da Clarice Lispector. Os pronomes oblíquos eles estão aí destacados, em negrito. Bom? E é importante lembrarmos, pessoal, que na linguagem poética, na música, essas regras ortográficas, essas regras da língua portuguesa gramaticais, elas não precisam ser seguidas ao pé da letra. A poesia ela é isenta de utilizar a gramática, porque na poesia o poeta precisa utilizar uma sonoridade, uma rima, e se ele for escrever ao pé da letra como a gramática nos ensina, ele poderia muitas vezes não ter o efeito necessário. Então, lembrando que a gente não pode pegar uma música e dizer, olha, o compositor aqui escreveu errado. Não é nada disso, tá bom? A música ela é isenta dessas regras gramaticais. Mas vamos olhar esse trecho aqui, tá bom? Da Clarice Lispector, que é: que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Então agora a gente vai olhar aqui alguns exemplos, os exemplos aqui práticos do pronome oblíquo átono em relação ao verbo, ou seja, a relação entre o pronome oblíquo e o verbo. Temos aqui a primeira situação que nós chamamos próclise. Nesses casos, o pronome ele vem antes do verbo, é o pronome antecedendo o verbo. Exemplo, o aluno se inscreveu no concurso. Inscrever-se aqui é a ação verbal, certo? Eu me inscrevi, assim por diante na conjugação verbal. Percebam que o pronome oblíquo se ele está vindo antes do verbo. Pronome antes do verbo, pronome oblíquo. Segunda situação que nós temos é a mesóclise. Nessa situação,
o pronome ele vem no meio do verbo, ou seja, ele vem intercalado ao verbo. Exemplo, oferecer-te-ia uma nova oportunidade. Vixe, professor, que estranho, e tá certo isso, nunca vi ninguém falando assim. É uma linguagem mais utilizada por pessoas de um nível intelectual um pouco mais elevado, certo? Por professores acadêmicos, juízes. É uma linguagem mais utilizada no meio jurídico, então não é comum você encontrar as pessoas falando assim no nosso dia a dia, e até por isso que a gente pode até imaginar que essa linguagem esteja errada, mas é uma linguagem correta, faz parte do mais alto índice culto da língua portuguesa, tá bom? Uma linguagem culta, uma linguagem erudita, que gramaticalmente está correto, a gente tem que saber as regras gramaticais. No nosso dia a dia, falando, a gente não necessariamente precisa utilizar essas regras. E, por último, nós temos a ênclise, que é o pronome pós-posto ao verbo. O que é um pronome pós-posto? É o pronome que vem após o verbo. No caso, eu tenho aqui, ó, o cadete avisou-nos de uma mudança do desfile. Né? O cadete avisou-nos da uma mudança do desfile. Perceba que avisou-nos, avisou é o verbo, e o nos veio com o hífen acompanhado depois do verbo. Pronome depois do verbo nós chamamos de ênclise. Então vamos por partes. Próclise. Em relação ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ocupar 3 posições. Antes do verbo nós chamamos de próclise. Use a próclise quando o verbo estiver precedido de pronomes. Estes são os rapazes que se candidataram. Qual é aqui a minha ação verbal? Candidataram. Candidataram é o meu verbo e antes do verbo eu tenho o meu pronome. Tá bom? Então, quando o verbo estiver precedido de pronomes, certo? No caso aqui, ó, do que, é por esse motivo, por conta desse termo que eu tenho que usar o se, que se candidataram. Essa é a pronúncia correta. Então, pronome antes do verbo, próclise. Segunda situação é, quando o verbo estiver precedido de advérbios. Nunca te esquecerei. Esquecerei é o meu verbo, tá bom? E prestem atenção que eu tenho aqui o termo nunca. O que acontece aqui com o termo nunca? O termo nunca é uma palavra negativa. O não, o nunca, eles são advérbios negativos. E o que acontece? Eles puxam o pronome oblíquo para próximo deles, tá bom? Então, não te esquecerei, nunca te esquecerei. Advérbios negativos, eles puxam o pronome oblíquo e o ti para perto deles. E temos aqui a nossa última situação, o nosso terceiro caso aqui dessa parte do slide, que é quando o verbo estiver precedido de conjunções subordinativas. Se você não lembra o que são conjunções subordinativas, elas são conectivos, termos que servem para ligar as orações. Ó, espero que lhe deem o cargo. Então, nós temos aqui uma oração principal ligada a uma oração subordinada. Tá bom? Nessa situação aqui, espero que lhe deem, o verbo é deem, e o pronome oblíquo é o lhe, certo? Como antes dele aqui tem uma conjunção subordinativa que, então eu tenho que dizer que lhe deem. Fica a forma correta de pronúncia desse termo aí, dessa próclise. Também usamos próclise nas orações optativas. Optativas é porque elas exprimem um desejo. Olha, Deus te abençoe. Estou desejando que você seja abençoado. Então, desejo. Então, antes do verbo abençoe, eu utilizei um pronome oblíquo, ti.
Também com um gerúndio precedido da preposição em. Professor, não lembro o que é gerúndio. Gerúndio são aqueles verbos que terminam com NDO. Cantando, por exemplo, primeira conjugação. Correndo, segunda conjugação. Partindo, terceira conjugação. Ando, endo, indo. Verbos que terminam com NDO. Então, nós temos aqui, ó. Em se tratando de relógios, prefiro os suíços. Então, aqui eu tenho um verbo no gerúndio. Então, antes desse verbo no gerúndio, eu utilizo o pronome oblíquo se tratando. Também temos próclise, né, que é pronome antes do verbo, quando eu tiver com o infinitivo pessoal. Temos aqui, ó, por se encontrarem no local, foram acusados. Então, se encontrarem, o meu pronome está vindo antes do meu verbo, certo? Também verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam com AR, ER e R, tipo cantar, correr, partir. Bom, na colocação pronominal, depois que nós estudamos a próclise, a gente já viu praticamente 90% do conteúdo, por conta de que a ênclise e a mesóclise, elas têm muito poucas regras, certo? A próclise é a que tem mais regras. Vamos ver aqui como a ênclise ela é bem simples, ó. Ênclise. Em relação ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ocupar 3 posições. Depois do verbo chama-se ênclise. Então, a primeira que a gente estudou, pronome antes do verbo, é a próclise. E agora, pronome depois do verbo é a ênclise. Então, a regra geral da ênclise ela diz o seguinte, ó, com exceção de verbos no futuro, a gramática determina o uso da ênclise. Então, mostre-me o novo documento. Uma situação aqui é porque é o seguinte, ó, eu não posso começar uma oração, eu não posso começar um período com pronome oblíquo. Então, por exemplo, ó, me mostre o novo documento. Tá errado. Professor, mas eu falo assim, me ajuda, me mostre. Tá errado, tá bom? Na fala, no dia a dia, a gente pode falar assim, certo? Não vai ter problema de entendimento, certo? Agora, em uma situação de escrita, nós não podemos escrever desse modo, porque estaria errado, tá bom? Então, me ajude, me mostre, errado, incorreto começar uma frase, começar um período com pronome oblíquo, tá bom? Então, o correto é mostre-me, o correto é ajude-me, tá bom? Segunda opção nós temos aqui na segunda frase. O general entregou-lhe a decoração. O general entregou-lhe a condecoração. Perceba aqui, ó, que esse verbo entregou, ele não está no futuro. Então, está de acordo com a regra geral. A regra geral diz, com exceção de verbo no futuro, a gramática determina que nós usamos a ênclise. Temos aqui mais uma situação que é os alunos decoram-na com perfeição. Esses decoram aqui, ele também não é um verbo que está no futuro, certo? Então, com exceção dos verbos no futuro, eu tenho que usar a ênclise. Então, decoram-na. Vamos ver aqui mais alguns exemplos de ênclise para a gente poder fixar aqui na mente aqui esse conteúdo. Usa-se a ênclise quando o verbo inicia a oração. Eu já falei que não pode começar o período com ênclise, tipo, lhe expliquei o motivo, está errado. Expliquei-lhe o motivo. Não pode começar a frase, não pode começar o período com o pronome oblíquo, tá bom? Segunda frase nós temos aqui, ó, quando houver pausa antes do verbo. Então, não pode começar a frase com pronome oblíquo e depois de vírgula, depois de pausa, né, de vírgula, de ponto, nós também não podemos usar o pronome oblíquo. Ó, já que insistes, vírgula, entrego-lhe a chave. Ou seja, depois aqui ó, da minha vírgula, tá aqui a minha vírgula, depois da minha vírgula,
eu não posso colocar o pronome oblíquo, porque a vírgula é uma pausa, certo? Então, se tem vírgula, se tem ponto, se tem qualquer pausa, você coloca o verbo e, em seguida, você coloca o pronome oblíquo, o lhe. E também temos aqui que é quando o verbo estiver no gerúndio, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal rígido da preposição a. Professor, o que é infinitivo? Pessoal, infinitivo são os verbos que terminam com AR, ER e R. Por exemplo, cumprimentar. Ele é um verbo infinitivo, certo? Da primeira conjugação. Ele é um verbo que termina com AR. Então, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, tá bom? Nós devemos utilizar aqui o pronome oblíquo após ele. Então, passaram a cumprimentar-se mutuamente. Professor, verbo infinitivo eu entendi, termina com AR. Verbo infinitivo, ok. E o que seria esse regido da preposição a? É quando na oração é obrigatório o a. Passaram, quem passou, passou a fazer alguma coisa, passou a praticar alguma coisa. Então, passaram a. Estão vendo que o a aqui está obrigatório aqui na oração? Então, esse verbo infinitivo cumprimentar, ele é regido de uma preposição a. Então, passaram a cumprimentar-se. Então, essa é a forma correta de escrever. E, por fim, a gente chega na mesóclise. Em relação ao verbo, os pronomes oblíquos átonos podem ocupar 3 posições. Quando o pronome está no meio do verbo, chama-se mesóclise. Então, essa aqui é a terceira parte e o finalzinho. Então, a minha regra geral da mesóclise vai me dizer o seguinte, ó. Emprega-se a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, iniciando uma oração. Exemplos, temos aqui, ó. Contar-te-ei uma história. Nessa situação aqui, você vê que contar-te-ei é a mesma coisa de contarei, certo? Ou seja, é um futuro porque não aconteceu ainda, futuro do presente porque não aconteceu ainda, mas é uma ação que está próxima. Contarei uma história para dormir, é a mesma coisa, contar-te-ei uma história para dormir. E aqui na segunda oração nós temos dar-te-ei a mais linda flor do campo. Perceba que esse dar-te-ei é como se fosse aqui, ó, darei a mais linda flor do campo. Então, como ele ainda não deu essa flor, nós temos aqui futuro, tá bom? Futuro do pretérito do indicativo. Dar-te-ei a mais linda flor do campo. Como ainda é uma ação que não aconteceu, futuro, certo? Futuro do pretérito do indicativo significa que ele está afirmando com certeza que ele vai dar a flor mais linda do campo. Apesar de que a ação ainda não ocorreu, mas ele está afirmando com veracidade, com certeza do que ele está falando, que ele tem convicção de que ele vai realizar essa ação verbal. Então, para fixar na nossa mente, usa-se a mesóclise com o futuro do presente, lembrar-me-ei o motivo, e também com o futuro do pretérito, dir-se-ia ser coisas de crianças. Ora, se nós não podemos começar uma frase com pronome oblíquo, certo? E esse te aí, esse ti aí é um pronome oblíquo, isso significa que gramaticalmente a expressão te amo, ela está errada? Sim. Gramaticalmente, né? Ela está errada. De acordo com as regras da colocação pronominal, eu não posso começar uma frase com pronome oblíquo. Porém, no dia a dia, né, já falei, a gente pode utilizar esse termo, mas gramaticalmente essa expressão aqui, ó, te amo demais, ela está incorreta, né? Agora o seu coração ficou partido, né, pessoal? Mas agora a gente já sabe a utilização correta dos pronomes oblíquos.